Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois, lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: "Depressa, levante-se." E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: "Vista-se e calce suas sandálias." E Pedro obedeceu. "Agora vista a capa e siga-me", ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo posto de guardas, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua até que, subitamente, o anjo deixou. Por fim, Pedro caiu em si. "É verdade mesmo", disse ele. "O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer." Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: "Pedro está à porta." Eles, porém, disseram: "Você está fora de si." Diante da insistência dela, concluíram: "Deve ser o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão. "Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu", disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as 2 cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram audiência. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava, gritando: "É a voz de um Deus e não de um homem." No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos.
quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Se você estivesse preso em correntes na noite anterior a seu julgamento, com certa e imediata sentença de morte, o que você faria na noite anterior? Pedro estava dormindo. Nem parece aquele Pedro que acordou Jesus desesperado no barco, preocupado com a morte. Agora, nosso querido Pedro estava tranquilo. Agora tinha convicção da vida eterna. Nada mais o afligia. Tiago, irmão de João, foi morto à espada. Herodes estava perseguindo a igreja violentamente e Pedro estava tranquilo, tirando aquela soneca dos que vivem para sempre. Enquanto isso, a igreja orava. Para o Senhor não havia chegado a hora de Pedro e algo extraordinário aconteceu. Um anjo libertou Pedro da prisão. Ele estava tão sonolento e tranquilo que a impressão que tenho é que o anjo estava apressado, dizendo para ele: calce as sandálias, vista a capa, venha. Acho a cena um pouco cômica, inclusive na parte que Lucas deixa o relato sobre a menina chamada Rode, que vê Pedro na porta e fica tão feliz que corre para avisar os outros sem abrir a porta para Pedro, e Pedro fica lá batendo na porta. Penso que essa história trazia algumas boas risadas para aquela igreja perseguida. O fato é que este evento mostra a intervenção absoluta do Senhor na condução da sua igreja. Tiago morreu à espada e Pedro, desta vez, foi livre da prisão. O Senhor não amava mais Pedro do que Tiago, mas a jornada para cada um deles era diferente. Devemos ter essa convicção, devemos ter esta paz. Se estamos no Senhor, precisamos saber que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Ele está atuando. Não para nosso bem pessoal de forma específica, mas para que o seu evangelho alcance toda a terra. Em nossa visão egoísta e centrada no nosso próprio eu, gostamos de pensar que o anjo foi salvar Pedro. Pedro não foi salvo pelo anjo. Ele foi liberto da prisão pelo anjo para continuar a jornada do evangelho. Pedro foi salvo por Jesus na cruz. O Senhor não perdeu Tiago quando foi morto à espada. Jamais. Não, o Senhor não falhou quando ele foi assassinado. Tiago foi salvo por Jesus na cruz. Você entende? A morte e a vida para nós são agentes do avanço do Evangelho, do propósito de Deus e não dos nossos, dos sonhos de Deus e não dos nossos. Agora que alcançamos o Evangelho ou fomos alcançados por ele, como queiram, precisamos entender que agora vivemos e morremos por ele e não mais por nossos objetivos pessoais. Esse é o chamado que estava sobre Tiago, Pedro, Rode, Barnabé e Saulo. Esse é nosso chamado também, viver e morrer pelo Evangelho nos nossos dias.
Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.